Agora, para analisar todo esse cenário eleitoral aqui em Goiás, quem está conosco é o professor cientista político Francisco Tavares. Professor, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. É uma alegria conversar com você, com a Mariana e com os ouvintes da CBN. Professor, qual a primeira análise o senhor faz das definições aqui no Estado? Temos 6 candidatos aí ao governo. Ao que parece, depois de todas as reviravoltas ocorrentes ontem, por exemplo, o PP só se define ao final da noite. O que fica claro é que há pelo menos 3 candidaturas competitivas para o governo do Estado. A candidatura do PMDB, a candidatura do DEM e a candidatura do PSDB. A primeira hipótese que se pode extrair disso é que muito provavelmente será uma eleição em 2 turnos. Quando há mais de 2 candidaturas altamente competitivas, é provável que a eleição siga para o segundo turno. E convenhamos, nós temos uma candidatura com um apoio mais forte do governo federal, que conseguiu compor uma coligação um pouco maior, portanto competitiva, a do MDB. Temos uma candidatura que neste momento lidera as pesquisas, que tem um nome com forte recall, que também conseguiu lá suas alianças, que é do DEM. E temos uma candidatura que representa o atual governo do Estado, que só por isso já tem muita capilaridade, tem musculatura para chegar muito forte nas eleições. Qualquer uma dessas 3 candidaturas pode, portanto, aparecer no segundo turno. E o que vai acontecer durante a campanha para saber de que modo haverá clima para buscar alianças no segundo turno é muito importante também. Acho que essa é uma primeira conclusão de tudo que acontece ontem. A segunda, que já vem se definindo em Goiás já há muitos anos, e dessa vez fica mais clara ainda, talvez até por o PT não ter mais a força nacional que teve em 2014, em 2010, é o fato de que o nosso Estado conta com 3 grandes candidaturas, todas identificadas com o espectro político da chamada centro-direita. É um Estado em que, portanto, a centro-esquerda não se revela, neste momento, eleitoralmente competitiva. E essa é uma peculiaridade. Há poucos estados da federação em que o conflito político se equaciona nesses termos. Professor, na última vez que o senhor falou aqui com a gente, nós comentamos inclusive sobre a questão da presença das mulheres na política. Aí ontem tivemos essa definição aí da professora Raquel Teixeira como vice de José Elton, sob essa justificativa de aumentar a presença feminina, essa representatividade feminina. Mas lembramos que não há nenhuma mulher hoje compondo o atual secretariado aqui no Estado. Como o senhor avalia isso? Isso seria pegar carona nessa onda do feminismo, desta representatividade da mulher nas composições? Pois é, eu acabo de chegar do Congresso da Associação Brasileira de Ciência Política e pude ver vários trabalhos, pesquisas que lidam com o sério problema da relação entre gênero e política no nosso país. É claro que é muito salutar que haja candidatas mulheres, é claro que isso é muito importante, que isso é um passo, mas ainda é muito distante de uma realidade, de fato, da chamada paridade de gênero, ou seja, iguais competições de disputa, de respeitabilidade, de acesso aos espaços de poder, de influência na eleição política entre homens e mulheres. Então, esse é um signo, claro, ter mulheres candidatas, mas ainda é muito frágil perto das inúmeras conquistas que precisam acontecer no âmbito da paridade de gênero. No nosso Estado, especialmente, e mais do que pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas indicam isso, é um Estado com um legado patriarcal, com uma cultura machista, que ainda precisa avançar muitas casas até que nós possamos falar que se trata de um problema resolvido. Mas o senhor acha que, nesse caso, é um fortalecimento para o MDB, para o PSDB, no caso, a presença da professora Raquel? É difícil medir, nesse momento, qual que é o impacto eleitoral disso. Tem muito pouca pesquisa aqui em Goiás. A gente fez recentemente o estudo sobre eleições goianas, que é uma versão brasileira do ESEB, estudo sobre eleições brasileiras, mas não houve tantas perguntas quanto deveria sobre a relação entre gênero e política. Por exemplo, se as pessoas estão dispostas a votar mais em candidatas mulheres do que em candidatos homens, se as pessoas entendem que deve haver maior participação feminina. Então, nesse momento, tentar estimar a potencialidade eleitoral de uma candidatura feminina no Estado ainda não é fácil, porque, e aí é um meia-culpa que nós, cientistas políticos, temos que fazer, porque a lógica do patriarcado, do machismo, é de tal modo forte que chega à própria ciência. E a gente não tem produzido pesquisa para saber quais são os efeitos das desigualdades de gênero no nosso estado de Goiás. E, nesse caso, mais do que dos próprios partidos políticos, a responsabilidade é nossa, da ciência política. Professor, tempo de campanha este ano menor. Isso vai influenciar
quem já está na frente, quem busca uma posição aí. O senhor citou, por exemplo, 3 hoje candidaturas competitivas. Esse quadro pode mudar? Não? Qual a sua opinião? Olha, os estudos de comportamento eleitoral estão muito em dúvida quanto a regras de financiamento, porque também não tem tanto tempo que isso mudou, distribuição de sobras de campanha, né? Vai ser a primeira legislação com novos critérios para a distribuição daquela votação excedente ao quociente eleitoral e como é distribuída, menor tempo de campanha eleitoral. São coisas que estão começando a aparecer agora na paisagem das eleições, e para uma eleição geral, né, portanto, governadores, deputados, presidentes, ainda não tem série para nós sabermos qual é o impacto. Eu diria o seguinte, a campanha fica um pouco mais barata, mas isso não implica necessariamente um movimento inercial. Se nós observarmos grandes reviravoltas, maior atenção do eleitorado, uma ocupação da agenda pública, um enquadramento mais profundamente das notícias associado à disputa eleitoral, isso sempre aconteceu na reta final das campanhas. Então, o fato de ter um tempo menor de campanha não significa menos atenção do eleitorado, não significa menos intensidade dos debates e menos possibilidade de reviravoltas. Uma novidade que ainda é difícil de estimar quanto à campanha nessas eleições é qual será o efeito do tempo de TV. Tem uma série de cientistas políticos que, com base na pesquisa brasileira de mídia, dizem o seguinte: a chave já virou e hoje as pessoas no Brasil formam a sua opinião política fundamentalmente a partir das chamadas redes sociais da Web 2.0, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., e a TV já não seria mais tão importante. Há outros cientistas políticos que também com muitos dados consistentes que dizem que isso vai acontecer em algum momento, mas não é em 2018, que, portanto, principalmente aqueles spots de TV, né, que aparecem no meio da programação, a pessoa está vendo a novela, aí vem um comercial e divulga um candidato, que aquilo ainda é um ativo talvez mais importante do que a própria estratégia de comunicação na internet. Eu diria que a gente vai precisar de série, portanto, mais eleições, né, com esse fenômeno da Web 2.0 consolidado, para saber se de fato o tempo de TV já não é tão importante como fora no passado. Professor, agora para a gente encerrar, analisando rapidamente, e o cenário nacional? O senhor acha que tipo de influência que ele vai exercer aqui na política local durante essa campanha? Essa é uma excelente questão e também uma profunda incerteza em certa medida. Por quê? A gente sabe que a candidatura de Henrique Meirelles é, em grande medida, um dique ou uma candidatura apenas para manter uma certa honra, defender uma certa imagem de um mandato que experimentou as piores taxas de popularidade da história da Nova República, que é o mandato do Michel Temer. Então, Henrique Meirelles não é um grande eleitor, e esse é um fator que pode dificultar a vida, por exemplo, do MDB. Por outro lado, as eleições nesse ano de 2018 caminham contra todas as expectativas, inclusive as minhas próprias expectativas, para alguma polarização entre PSDB e o PT. Né? Caso o PT vá, de fato, insistir com o Lula até o final, depois lançar o Haddad com Manuela de vice, mas esse bloco petista não tem uma candidatura forte aqui em Goiás, e eu não acredito que simplesmente uma forte candidatura para a presidência da República seja capaz de transferir votos para cá. Né? Esse efeito não costuma acontecer no nosso estado dessa maneira, e, portanto, não haverá essa influência direta. Mais do que isso, tem que ver o quanto o Alckmin vai priorizar o nosso estado. E considerando que o ex-governador Marconi, candidato ao Senado, coordena a campanha dele, é provável que priorize, que, portanto, haja uma forte presença nacional aqui. Nesse momento, portanto, eu acredito que quem tem um cenário nacional mais competitivo, mais favorável para se promover localmente é a candidatura do PSDB. Mas é claro que muita coisa ainda vai acontecer. É preciso acompanhar os desdobramentos da própria consolidação da candidatura petista, a ponto, inclusive, de ver se há uma surpresa e um fortalecimento da candidatura de centro-esquerda, do próprio PT, da CAT, aqui no estado de Goiás. Professor, obrigado, um bom dia. Obrigado, é sempre uma alegria conversar com vocês.